Horas e 39 minutos, 31,5 graus. Pessoal mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 9827-8200. Olha, a dona Célia, moradora do Curitibano, ela está mandando mensagem pelo celular do neto dela, porque ela não tem WhatsApp, ela tomou do neto, e vou mandar uma mensagem para o pessoal da Rádio Cultura, dizendo que escuta sempre nós aqui, todos os dias. Então, dona Célia, um abraço, viu? Pede para o neto, para o filho, um smartphone, para a senhora ter um WhatsApp também. De Natal agora. De Natal, né? Isso, claro. né? Já, daí vai poder mandar o WhatsApp para a gente o dia inteiro. Bom, tem outra aqui também. O Edmilson está dando um bom dia para a equipe e está dizendo o seguinte: olha, a conquista da Itaipu é ótima, mas para nós sobra os aumentos do nosso consumo. Um abraço. É verdade, tem a conta de luz que subiu muito. Né? Mas é o paradoxo do Brasil, né? Autossuficiente petróleo, gasolina mais cara do mundo. Autossuficiente energia, uma das mais caras do mundo. É sempre assim. Sobe direto. Não, quando vai para a térmica, daí já é. Tem que inaugurar a Belo Monte, que está pronta, né? Quer mais um detalhe desse paradoxo aí? O Brasil passando por maior dificuldade e empresta dinheiro para os outros. Exatamente. E a Belo Monte está pronta, né, para ser inaugurada, e agora não pode porque falta um alvará do IBAMA, né, seu Enes? É do IBAMA, né, que está faltando uma assinatura. Está prontinha lá, ó. Pronto para gerar as famosas licenças ambientais que sempre seguraram aquilo. Né? Graças a dona Marina. Muitas coisas. Né? Graças a dona Marina Silva. Olha, o país, a companhia, projeta uma construção de uma barragem. Não é coisa pequena. Quanto é que custou Itaipu? 25, 30 bilhões de dólares, coisa por aí. Quer dizer, é coisa astronômica o dinheiro que envolve. O projeto já é tanto que está sendo pago há 30 anos. Peso de ouro. Aí começa-se tudo, começa a terraplanagem, começa as máquinas a se movimentarem e de repente vem uma licença ambiental e tranca tudo. Como aconteceu aqui em Capanema com a usina, a última usina no Iguaçu da Copel. Trancou tudo, ficou um ano parado, 3.200 operários na rua, porque como é que a companhia vai segurar isso? Tem que despedir para depois contratar novamente. Veja o contrassenso que dá isso. Então, essas licenças ambientais, feito, né? As licenças ambientais, elas têm que ser, digamos assim, elas têm que pilotar um projeto desse. Tem que sair na frente. Mas elas saem. Demora, mas quando começa não para. Elas saem, mas aí ao longo das coisas eles vão achando outra coisa. Descobriram uma pedra que estava no meio do caminho. Lá, ali na casa do Belo Monte, que o contrato previa que a empresa, isso não estava previsto no início da obra, depois que os órgãos ambientais conseguiram que fosse anexado ao contrato a obrigação da empresa construtora da usina que fizesse toda a rede de esgoto na cidade, em volta da Belo Monte. Eu acho que está certo mesmo, mas aí a empresa conseguiu fazer, acho que 60%, 70% do esgoto, não fez o resto, aí trancou. Eu acho o seguinte, está certo, tem que cuidar mesmo da área do meio ambiente, não dá para construir tudo e destruir também o meio ambiente inteiro, senão vai dar outro problema, né? Resolve um para fazer outro. O que não dá para ter uma usina pronta e travar por causa de uma licença ambiental. E se não sai a licença ambiental, vamos desmanchar a usina? É o bom senso nessas horas, né? Bom senso nessas horas. Então, parece que tem gente que joga contra. Ok, então, vamos ao assunto aqui do nosso contraponto de hoje. Vamos falar sobre comércio, as vendas de final do ano. Para falar disso conosco está o Dimas Braganholo, que é diretor executivo da CIF, e também o Carlos Nascimento do Cindy Loja. A gente vai falar da expectativa de vendas aí para esse final do ano. O pessoal falando muito em crise e a gente quer saber se esse Natal como é que vai ser. O Dimas estava me falando aqui fora do ar de que a inadimplência aumentou, né, Dimas? Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Dante, bom dia a todos os componentes aqui da rádio, doutor Enes, em especial, e todos os ouvintes da Rádio Cultura. Realmente, nós observamos, na realidade, dois dados, né, que nós monitoramos no sistema do SPC e durante o ano todo aí com o comércio, que é o volume de vendas e também o percentual de inadimplência, né? A gente procura fazer também um comparativo com 2014. E realmente, assim, durante todo o ano de 2015,
nós observamos uma queda média nas vendas em torno de 9% a 10%. O acumulado dos últimos 2 meses, a gente até conversava aqui com o Carlos Nascimento, que bate com os números também estaduais, né, da FEComércio. Tivemos uma queda de 11,51%, né, em relação a 2014, nas vendas. Né? Mais de 11% de queda nas vendas. De queda, nos meses de setembro e outubro. E a inadimplência do mês de setembro bateu 6,9%, e em outubro 12,12%. Dobrou praticamente. Praticamente dobrou. E 2015 é um ano onde nós tivemos, foram 4 ou 5 meses em que a inadimplência passou os 2 dígitos. Isso, historicamente, nós nunca tínhamos percebido. Né? 2014 nós tivemos 2 meses em que passou de 10%, mas tantos meses dentro de um ano com uma inadimplência nesse percentual é bastante preocupante. Na realidade, para o comércio em geral, se trabalha com uma inadimplência de 3% a 4%, pode se considerar, digamos assim, aceitável. Né? Até quanto? 3% a 4%, que é um percentual que, em geral, as empresas já, digamos assim, algumas preveem já no seu orçamento. Porém, quando começa a exceder 5%, 6%, 7%, como a gente observou durante esse ano, começa a preocupar. Em contrapartida, também a gente percebe que alguns segmentos da cidade estão conseguindo ter uma reversão, estão conseguindo reverter esse quadro agora no segundo semestre. Né? Por conta, por exemplo, o aumento do dólar acabou gerando um fenômeno que seguidamente a gente percebe aqui na fronteira, que é a vinda, né, de consumidores estrangeiros, né, do Paraguai e da Argentina, para consumir no comércio local. Agora me diz uma coisa. Isso ajuda. Não resolveu ainda, mas ajuda também. Mas só ainda para não fugir da questão do Paraguai, que vem comprar aqui, tem vindo bastante, né, porque o real desvaloriza, o Guarani é estável, e quem recebe em dólar do lado de lá também está feliz da vida. Mas esse Paraguai que vem para cá, ele não consegue comprar em crediário, né? Ele compra à vista. Compra à vista. Ele compra à vista, mas daí dificulta um pouco a venda dele, ele compra menos por causa disso? Algumas lojas conseguem fazer também, né? Tem as políticas de vender a prazo. Mas o que ocorre? A maioria das compras feitas pelos paraguaios aqui é dinheiro que entra direto, né? Então isso está ajudando muito o comércio, né? A reequilibrar esse processo de venda. Mas a sua dúvida em relação à circulação do recurso... do dinheiro, né? Isso. Porque, digamos assim, substituímos o comprador brasileiro, que está mais quieto nesse momento, pelo comprador paraguaio. Mas o brasileiro, ele vai lá, ele faz em 6 vezes, né, em 12 vezes. O Paraguai já não pode fazer isso, né? Exatamente. A grande maioria, ele vem aqui e precisa comprar à vista. E a segmentação também, não é o mesmo consumidor que o brasileiro, que consome diversos itens do comércio. Por exemplo, o Paraguai vai comprar o roupa, o calçado, né? O cara que vai comprar o gás, por exemplo, vai comprar... Eles compram muito calçado, né? Vem para a FAS comprar muito calçado, o Paraguai, né? Exatamente. Eles gostam mais da qualidade das marcas. São 11h46. Deixa eu cumprimentar, então, para entrar no assunto, o Carlos Nascimento, que é do Cindy Lojas. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, outra vez. Obrigado por ter nos convidado. Né? Mas sempre que precisarmos das suas orientações. O que o comércio está esperando para esse Natal aqui? Deve ser ruim, como está sendo se prevê e se fala na imprensa, ou aqui em Foz ainda vai dar para levar mais ou menos? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todos que estamos nesse diálogo aqui. Nós temos a informar o seguinte: o empresário, por natureza, ele é empreendedor. Ele acredita no negócio dele. Mesmo essa perspectiva econômica, assim, as ideias, as notícias que colocam as pessoas, muitas vezes você ouve rádio, televisão, ouve todas as áreas de informações, a gente só vê coisas que dizendo que a parte econômica do país não vai bem. Então, independente de qualquer setor, hoje nós estamos na realidade, todos os setores da economia estão em queda livre. Mas o comércio, o pequeno, médio, lojas de departamentos e assim por diante, são empresários, volto a repetir. Eles acreditam no negócio deles, eles precisam dar força para que o negócio dele aconteça. Ele precisa manter os empregos, ele precisa saldar os compromissos deles. Então isso leva a ele a crer que o negócio dele vai ter resultado. E por natureza, pelo próprio brasileiro, né, a condição que apresenta, você, nós, todos os consumidores, nós chegamos um momento na nossa casa que nós vamos decidir. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós não vamos deixar de ter um encontro familiar, nós não vamos deixar de comprar alguma coisa nova, nós vamos repor não aquela ideia de consumo exagerado que nós tínhamos, porque nós recebemos essa repressão. Mas o empresário, ele acredita, ele investe, e nós acreditamos que pelo menos uma estabilidade, mesmo com essa
situação aí que se avizinha, que já estamos visitando. Eu acho que as coisas deverão acontecer dentro de um limite razoável. Ou seja, as pessoas continuam comprando, mas aí elas dão, de repente muda a marca, né, para uma marca mais barata. Eu vi uma Alternativas. na TV, uma pesquisa mostrando assim, o brasileiro se acostumou com alguns pequenos luxos nos últimos anos. Por exemplo, um azeite de oliva no mercado que custa aí R$20, ele não vai deixar de comprar o azeite de oliva, mas ele vai comprar mais barato. Ele vai buscar alternativas, isso é certeza absoluta. A linha branca também os paraguaios buscam muito aqui? Nós temos, eu estava comentando agora há pouco aqui no bastidor. De calçado eu sei que... Isso aí a gente tem que avaliar na questão de mercado. Para você fazer uma importação de um produto de grande volume, frete, esses negócios, ele se torna muito difícil pelo próprio importador. Então, o que acontece? A linha branca, nas lojas que representam bastante... Que é geladeira. Geladeira, são produtos de grandes volumes, sofá, essas coisas. Automaticamente, o mercado de Foz do Iguaçu é que deverá abastecer isso e vai continuar abastecendo. Por isso que nós temos essas lojas nossas que mantêm aí não um grande nível de venda, porque quando as lojas de departamento, essas grandes redes, ele faz uma avaliação de mercado, ele faz uma avaliação do contexto, no Brasil inteiro, no caso. Né? E Foz, a gente crê, né, e tem certeza que a linha branca ela é a prioritária e vai acontecer algumas vendas especiais nisso aí. 11h50, tem mais um ouvinte aqui que mandou uma mensagem para o WhatsApp, ele está falando o seguinte, estou procurando o nome dele, que é o Adriano, ele mora lá na Vila C, ele está dando bom dia, ele diz o seguinte, ele está falando de outro assunto, tinha que ter um jornalista para fazer um contraponto com o Alexandre Garcia, porque o Alexandre Garcia tem um ponto de vista de direita, né? Ele quer um junto com o Alexandre e o outro de esquerda, etc. Ele diz aqui, porque o Alexandre Garcia ele é do PIG, né? O PIG que é, como que chama? O Alexandre falou na palestra dele, eu já vou lembrar aqui o que é o PIG, né? O Alexandre deu uma sigla aí, é a grande mídia, uma coisa assim. Enes Mendes da Rocha. Bom, o Dimas, quando você disse aí a queda de vendas, de uma retração 12%, coisa assim. 11%. A alta da inadimplência, né? Apesar que nós estamos num período propício ao aumento de vendas, né? Principalmente dos bens duráveis, carros. O carro está caindo a venda em quase 30%, quer dizer, é uma loucura. Nós estamos chegando ao ponto aí que tem gente aí fazendo macumba com caldo quinó, hein? É? Mas é mesmo, porque olha, cardiovascular, né? Se olha lá, vocês falaram o azeite de oliva, R$20. E olhou lá, uma mistura de 50% de óleo de soja. 30% de óleo de milho e 20% de óleo de oliva, R$10, vai esse. Não, mas daí não é óleo. Espera lá. Nós perdemos o poder aquisitivo, né, Dimas? E perdemos feio. Exatamente. Uma das causas às quais a gente atribui o aumento da inadimplência é o aumento do custo de vida das famílias brasileiras, né? Energia elétrica, combustível, esses itens básicos que a gente acompanhou aí durante o ano, todos os reajustes que existiram. E isso gera uma pressão no orçamento do consumidor, né? Essa talvez seja, historicamente, a principal causa do aumento da inadimplência, não só nesse ano, mas historicamente, porque a pessoa chega um momento em que ela vai optar sobre aquilo que ela vai pagar. Às vezes tem aquela parcela, ela sabe que não vai conseguir pagar inteira, tem outros itens básicos que ela precisa colocar dentro de casa, e ela acaba priorizando aquilo que é essencial, né? Isso naturalmente ocorre. No segundo semestre, e em especial no mês de novembro, sempre ocorre um fenômeno de queda brusca da inadimplência. Por quê? Porque chegando às festas de final de ano, chegando em dezembro, as pessoas buscam regularizar sua situação cadastral junto ao SPC para poderem fazer as compras a prazo no final de ano, né? Comprar seus presentes para a família, fazer a sua ceia de Natal, enfim, né? Então, naturalmente, em novembro, nós não temos os dados, né? Precisa fechar o mês, mas nós vamos observar aí uma queda da inadimplência. O indicador, o pessoal incluso no SPC esse ano, nesse período, é 7.175 pessoas, é isso? Isso, 7.175 inclusões, ou seja, novos CPFs, né, em setembro e outubro. Né? Esses são dados desse bimestre, só em Foz. E exclusões, 4.608 exclusões. Né?
Isso cruzando com o volume de consultas que a gente tem, acaba chegando nos percentuais que a gente falou. Isso é bem alto, então, mais de 7 mil pessoas Isso é alto. um número alto. Isso é alto, está bastante alto, né? O mês de outubro com 12,12% de inadimplência é muito alto. Imagina um comércio que muitas vezes a sua margem de lucro é menor do que isso, não chega a 10% muitas vezes. E aí tem uma inadimplência de 12,12, se vai toda a margem do negócio, às vezes inviabiliza. E em novembro e dezembro vem o 13º. De certa forma dá essa, entre aspas, uma estabilidade na economia, mas a gente sabe que janeiro começa tudo de novo. E janeiro e fevereiro são 2 meses muito pesados para o brasileiro. Impostos, material escolar, escola dos filhos. E março é o mês que a gente começa, porque a compra feita em dezembro, né, muitas vezes ela é feita a prazo, 30, 60 dias. Existe um prazo também, depois que a loja, né, quem fez a venda, percebe que houve a inadimplência, até registrar no banco de dados e cair o nome do novo devedor, a gente tem uma margem. Né? Então, em geral, o reflexo da inadimplência das compras de dezembro, a gente começa a perceber no final de fevereiro, início de março, que também são meses em que começa IPVA, começa uma série de material escolar, enfim, são meses muito complicados. Por isso que a gente sempre recomenda, só para dar um toque, né, importante todo mundo que está ouvindo, aí, o consumidor em geral, quando for fazer as suas compras do final de ano, procure fazer as compras, né, as dívidas que caibam realmente dentro do seu orçamento. E esse momento do ano é o momento mais importante para pegar um lápis, uma caneta, lá pegar um papel e botar tudo na ponta do lápis, para evitar os problemas que ocorrem muito fortemente, mais ainda, né, durante o ano todo, em fevereiro e março, que é lá que as pessoas vão sentir se fizeram as compras certas ou não no final do ano. Caleb, tem pergunta? Bom, até ontem eu gravei aqui para o jornal, hoje de manhã, com o senhor, falando dessa relação que tem aqui o Paraguai com o comércio brasileiro, porque nos últimos dias a gente vê uma queda acentuada nos compristas, principalmente brasileiros, vindo fazer compra no Paraguai. Existe uma relação com essa inadimplência e a queda na venda do Paraguai? A análise que a gente faz é que a economia de Foz do Iguaçu como um todo, ela é interdependente, ela se relaciona diretamente com a economia do Paraguai. Se Cidade Leste vai mal, naturalmente Foz do Iguaçu vai mal. A gente estima, nós não temos dados oficiais, mas estimamos que em torno de 25% a 30% do impacto que existe nas vendas do comércio de Foz do Iguaçu estão relacionados com Cidade Leste. Então, se Cidade Leste vai bem, a gente tende a ir bem aqui também. Esse fenômeno que está acontecendo agora no segundo semestre, da vinda do consumidor paraguaio para cá, está ajudando a diminuir um pouco esse reflexo. Se isso não tivesse acontecido, talvez a nossa inadimplência pudesse estar até maior, ou as vendas teriam caído ainda mais. Então, isso está ajudando muito a equilibrar uma situação que poderia ser pior. E aliado a isso, a gente comentava aqui com o Dante também, a questão do turismo interno. Foz do Iguaçu, como a nossa economia é muito ainda não, e vai ser cada vez mais baseada no turismo, aquele turista que viajaria para fora está priorizando os destinos nacionais. Então, ele está viajando dentro do Brasil. E nós tivemos também uma ajuda, digamos assim, desse processo todo para equilibrar as contas da cidade e nossa economia. A prova disso é que o aeroporto já teve mais embarque e desembarque até agora do que todo o ano passado. Né? Já foram 1.700.000 e deve chegar até 2 milhões no final desse ano. É maior do que o ano passado, então o pessoal realmente está vindo. É o aeroporto que mais cresce no Brasil. É o aeroporto que mais cresce no Brasil. Né? A nossa ouvinte Maria do Carmo está dizendo, ela está contando que ela trabalha em um posto de combustível e a venda no cartão de crédito subiu em média 30% nos últimos 2 meses. Ou seja, tem o perigo de daqui a pouco essas pessoas também não conseguirem pagar o cartão, né? Estão comprando gasolina no cartão de crédito. O Cindy Lojas está programando alguma coisa, Carlos, para atrair o cliente que está pensando se vai comprar este ano? O Cindy Lojas é uma instituição que ela cuida dos interesses dos empresários. A questão de desenvolvimento, ela é feita num todo. Nós participamos junto agora com esse programa do Natal, né, Dimas? A instituição nossa, nós temos 399 municípios que nós cuidamos, a instituição nossa vai participar e banca, junto com o segmento, né, uma parte de valores, né, que a gente não precisa enumerar aqui. O empresário, ele se preocupa com o negócio dele, está se preparando para isso, eu tenho certeza disso, né, porque nós temos que acreditar. O Cindy Loja é um incentivador do empresário nessa área, indiretamente e institucionalmente. O Cindy Loja não pode se envolver no assunto econômico de um empresário só.
Nós defendemos uma categoria geral. Por isso que a gente investe institucionalmente. Tem aquele no negócio. empresário que dá uma diminuída na margem de lucro para poder vender mais, atrair clientes. Isso aí é estratégia de vendas, né? Nós temos que buscar, ele vai buscar alternativas, ele vai criar as estratégias dele, tanto no cartão de crédito, ele vai prestar um bom serviço. Isso aí é muito importante, o atendimento que nós temos, qualidade de produtos, alternativa de produtos, muitas alternativas. Aquilo que vocês disseram agora há pouco, trabalhávamos quase que direcionado em marcas. Hoje não. Hoje nós temos diversos produtos que substituem isso tudo. Então o consumidor, ele dentro do orçamento dele, eu tenho certeza que o comércio de Foz do Iguaçu vai estar preparado para recebê-lo. Nós temos calça jeans, por exemplo, de R$15, 40 ou 50 e assim por diante, que antigamente, numa marca, nós não ligávamos muito para isso. Mas a questão econômica, o controle econômico, o planejamento, apesar que você, hoje, você fez um planejamento esse ano, mas estrangular o teu planejamento com altas tarifas, porque você é o seguinte, você tem uma conta para pagar, mas tem a luz ali que chegou. Qual a prioridade que você vai ter que fazer? Tem as contas inadiáveis, né? Você tem as contas inadiáveis, que são os custos fixos, você vai pagar. Então não tem orçamento nenhum, principalmente do pequeno, né? O pequeno assalariado, não tem orçamento nenhum nesse país que aguente o que fizeram esse ano. Eu não estou falando em questão, né? O que foi feito com esse aumento tarifário. Está todo mundo sabendo. Então estourou a condição do planejamento que provoca essa inadimplência toda. Então, o que acontece? O consumidor, ele vai buscar alternativa. Deixar de dar um presentinho para alguém, não vai deixar, mas ele vai buscar alternativa. Talvez os valores dele para investimento nisso tenham diminuído drasticamente. Então, isso muitas vezes, o volume de pessoas que vai adentrar e vai fazer compra, pode ser talvez até o mesmo do ano passado. Ou aumenta, porque vai chegando mais gente que produz mais, gente que produz, né, mais gente assalariada, pode ser que até aumente a massa compradora. Eu percebo, mas os valores assim, diminuem. Eu percebo, até vocês podem dar um dado mais real, é mais uma opinião minha do que qualquer outra coisa, que em momentos assim se estimula muito o comércio de bairro, né? O cara que vai no mercadinho, o cara que vai comprar na loja do bairro. Então, se você perde, talvez, nos grandes atacadistas, nas grandes empresas, mas os bairros a gente percebe que estão crescendo pequenos comércios. Nós temos aqui em Foz um estudo. Nós temos aqui em Foz um estudo, você falou uma grande verdade. Nós temos em Foz, por exemplo, Foz é uma cidade que não está concentrado o tipo de negócios. Foz nós temos hoje mais de 5 áreas comerciais predominantes. Nós temos Porto Meira, nós temos Avilar, né, que assim por diante. Avilar é incrível, né? Avilar. Aquilo é uma cidade. Nós não podemos esquecer do Três Lagoas, o Grande Morumbi. Nós não podemos esquecer disso. A cidade nossa cresceu. Eu estava vindo de carro, tinha marcado o horário para chegar aqui, eu estava pensando, a gente marcava antes, 10 minutos eu chego. Não chegamos mais. Por quê? Porque nós, apesar dos anos que nós estamos aqui, a gente está mais de, né, nós estamos aqui há mais de 35, quase 40 anos aqui em Foz do Iguaçu, a gente muitas vezes sente que a nossa cidade talvez continue do mesmo jeito, né? A gente faz os compromissos, daqui a 5 minutos a gente chega. Não, a cidade cresceu, polos comerciais existem, aumentou o nível de atraso, Porto Belo, polo comercial, né, dentro das condições dele, e assim por diante. Foz é uma cidade muito... Eu estava vindo agora, eu vim da Vila Portes. Você sabe como é que eu chamo a Vila Portes? Pode ser que eu esteja errado. Um paizinho dentro de uma cidade. Porque tem tudo. Tem tudo. Tem tudo o que você precisa, até segurança, né? Tá? Vila Portes, Vila é um grande do comércio. Morumbi, o Porto Meira, né? Três Lagoas também está com centro. Muito boa. A Vila A ali, a Silva Américo Sasdelli é o centro de uma cidade de uns 50 mil habitantes, mais ou menos, é igual. Quando você faz uma divulgação, uma empresa faz uma divulgação em Foz, ele tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes ele está divulgando pelo próprio público dele que está ali no local, porque o comércio do bairro, a cidade nossa criou polos. Outras cidades, por exemplo, igual Maringá, não existe os polos definidos, é central o comércio. É centro, então você acha, chega lá, puxa o comércio vigoroso. Mas nós temos um comércio aqui que, por exemplo, só de empregados, a gente calcula que até dia 5, dia 10 de cada mês, nós jogamos na economia de Foz mais de 30 bilhões de reais a título de salários. Então você pega o 13º agora, Diniz, é o grande mote para reduzir a inadimplência, para as pessoas equacionar o planejamento familiar dele. É agora. Pegar o 13º dele, tentar equacionar as dívidas, está aqui.
tenha condição de sobrevivência futura. Eu acho que, né, Yanis, ao contrário de outras cidades, que o centro é um aglomerado, uma muvuca de gente, em Foz ele é espalhado, né? São vários centros em vários locais. Carlos, na semana passada nós entrevistamos aqui o deputado estadual Chico Brasileiro. Sim. E ele citou dados, eu não tenho exatamente os dados que ele citou, mas a composição da economia de Foz do Iguaçu, ela tem, por exemplo, no servidor público, uma margem extraordinária. Olha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Marinha, Exército, Itaipu Binacional, né? Nas contas dele joga mais de 50 milhões de reais. Por isso que nós temos uma folha, por isso que nós temos uma margem salarial que joga na economia mais de 30. Estou falando só do comerciário, além do comércio. E agora esses indiretos que tem. Então o PIB nosso interno é grande. Por isso que a nossa cidade está entre a quinta cidade em volume de recurso para a área municipal de Foz do Iguaçu. Entendeu? Isso já não acontece com Medianeira, não acontece com Toledo, não acontece. Tem outras grandes cidades para cá, trazem dinheiro, recurso para cá. Aí você pergunta a Foz do Iguaçu, qual a fonte de produção que Foz tem? Turismo, logística, comércio forte, que representa mais de 65% da área econômica de Foz do Iguaçu. 65%. Né? Já você prega atrás todos esses valores que vem, isso é a área produtiva, o Paraguai que nos traz. Se o Paraguai, por exemplo, agora, estava falando da economia, se o Paraguai não está bem com o comércio, mas no agronegócio o Paraguai é muito bom. O agronegócio é muito bom. Se o agronegócio do Paraguai for bom, o comércio de Foz vai bem. O pessoal de Santa Rita vem aqui comprar muito. O agronegócio, por exemplo, estou com a pesquisa aqui de todo o Paraná, no oeste do Paraná, que inclui Foz, a queda substancial, no geral, média de 4,4%. Por quê? Porque o agronegócio está sustentando tudo, segura a peteca. Então, Foz está numa situação privilegiada, situação difícil. Nós tivemos diversos ciclos, e assim por diante. E nós temos certeza disso. O empresário de Foz é lutador, é um herói, porque já passa por muitas situações diferenciadas. Nós temos certeza disso. Foz acontece, isso não tenha dúvida. O Marcos, do Três Lagoas, está dizendo que a única coisa que faltava lá no bairro, lá no Três Lagoas, era um banco. O resto todo tinha. Mas agora o Sicredi abriu uma agência lá, agora não falta mais nada, está 100%. Então tá bom, Marcos, obrigado pela audiência. 12h06, Moacir. É realmente isso que a gente fala. Você citou um ponto, Carlos, que é o desânimo, né? Você hoje liga a rádio, você vê a televisão, você vai para a rede social e crise. E a gente tem que se reinventar, eu acho que é isso. Você não pode, obviamente, que quando você olha para a tua carteira, né, o cidadão abre a gavetinha da caixa contadora, vê pouco dinheiro. Mas principalmente isso, eu acho que nós temos que hoje ter dentro de cada brasileiro, independente da questão governamental, um pouco mais de fibra para passar essa fase. É fase que vai passar. Tem um fator psicológico em cima disso tudo também? Inibe a pessoa de comprar? O fator psicológico de inibição da compra? Óbvio que tem, óbvio que vai ter. Mas nós, é aquilo que ele disse agora, nós temos que sair de casa, nós temos que produzir, nós temos família. Nós não podemos ficar esperando que ações governamentais vai resolver os nossos problemas. Eles vão resolver os problemas deles, para ver se resolve. Eu sempre falo assim, setor político, por exemplo. Nós, em Foz, nós temos 300 mil pessoas, mas quem resolve o nosso destino são 15 vereadores e mais o prefeito. Votam e acabou. O governo, Paraná, tem mais de 3 milhões, 4 milhões de pessoas, 45 deputados, mais o governador, 11 milhões, não sei. Chega, votam e decide o teu destino. O Brasil não é diferente. São 450 ou 500, ou 550, que vão votar, mais o presidente decide esse destino muitas vezes. Uma medida provisória resolve. Agora, nós, como brasileiros, nós temos que sair, nós temos que família para tratar, nós temos que largar o pessimismo. Eu sou um cara super otimista. Se virar. Sempre diz o seguinte, você tem muitos abismos, né, Enes, na vida, que você é obrigado a ultrapassá-lo, e você tem que subir. Você tem que subir. Você cansa muitas vezes, você chega em casa, você está cansado, você cansa muitas vezes. Mas a criança que pede para você um leite, te obriga a você sair de casa. E você tem que sair. Você não pode ficar esperando, dizendo que a crise vai te sufocar. Não. Nós temos que sair. Nós temos que batalhar. E assim o empresário também. Ele vai ter que, ele chega e tem as contas dele para pagar.
ele vai ter que acreditar no negócio dele, porque senão durante o tempo ele vai fechar. E nós assim em casa também. Se nós não sairmos, não termos força, tirar lá do fundo, coisas boas, coisa positiva nossa, o que vai acontecer conosco? Nós vamos entrar num desacerto familiar. Então, toda a família reúne-se, gera essa renda e vamos batalhar e vamos sair dessa. Nós temos certeza absoluta e não vamos entrar muito em conversa de coisas que estão por aí, não. Vamos fazer o nosso negócio. Agora, cuidar da nossa casa. 12h10, quero desviar um pouco o foco e perguntar para o Dimas o seguinte: o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito está exigindo a mudança da ELOG do Porto Seco de local, Dimas? De que jeito isso? Na realidade, existe um dos projetos, aí falando um pouquinho de Codefós agora, né? Isso, o Codefós. A gente Conselho tem de Desenvolvimento Social e Econômico de Foz do Iguaçu. Exatamente. Existe um projeto, uma Câmara Técnica do Codefós está discutindo a instalação do Porto Seco Trinacional, né? Uma nova localização, né, para o Porto Seco, já prevendo o itinerário, o trajeto que vai percorrer a Perimetral Leste, né? Com a conclusão da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, Perimetral Leste vai costear, saindo do Porto Meira, cruzando a Avenida das Cataratas, saindo até BR. Então existe o objetivo de se levar o Porto Seco para aquela região. Que lugar que é, mais ou menos? Não existe um lugar específico. Aquela área que estava falando no final da Felipe Vanche, lá na Aparecidinha, por ali? Era ali, né, Enes, que chegou a ser... Até lá foi... As margens do rio Tamanduá, né? Isso. Mas ali não... Entre aquela área... e a Estrada Velha. Isso, mas aquela área é inviável, né? Não existe viabilidade ambiental. Também ficaria encravado ali no meio de um bairro que está se desenvolvendo, que é o bairro Cognópolis. Aquela ideia ela foi abandonada. O que está se trabalhando agora é uma outra localização. Agora, referente a essa notificação que você está falando, na realidade a gente não tem conhecimento. Na realidade, o que nós estamos fazendo até então é uma discussão para a gente conseguir mobilizar a sociedade para que esse projeto seja realmente uma prioridade. E aí eu queria, só entrando nisso, também queria resgatar um pouquinho o que o senhor Enes estava falando, da questão dos recursos que giram em Foz do Iguaçu, né? Uma das grandes origens de recursos que movimentam a nossa economia é justamente a folha de pagamento, né, do funcionalismo público local. E dentro do estudo que nós fizemos no Codefós, a gente até veio aqui na Rádio Cultura, a gente divulgou bastante isso, o Plano de Desenvolvimento Econômico, né, o diagnóstico mostrou que 54% da renda do trabalhador de Foz do Iguaçu advém das atividades de turismo e logística. Ou seja, o turismo e a logística trazem dinheiro de fora, né, são atividades propulsivas da economia, trazem dinheiro de fora que irrigam a nossa economia. Então, por exemplo, o comércio, a construção civil, são atividades reflexas ou reflexivas. Elas, digamos assim, elas se alimentam desse dinheiro que vem de fora. Ou seja, qual é a indústria de Foz do Iguaçu? O que Foz do Iguaçu exporta? Exporta, né, o turista que vem para cá, é um dinheiro que vem de fora. A logística também, porque são muitas transportadoras internacionais trabalhando aqui, então é um dinheiro que vem de fora e que irriga a nossa economia. A remuneração do funcionalismo público e as áreas de saúde e educação, que cada vez mais estão atraindo recursos federais e pessoas que vêm morar aqui, né? O polo educacional que Foz do Iguaçu está se tornando, acaba atraindo estudantes que vêm para cá. Para cada um estudante se estima que gera outros 3 empregos na cidade. Então, está virando uma cidade universitária. Já virou, né? Exatamente. Já é uma cidade universitária. É um polo. Na verdade, para você ter um polo, você ainda... hoje a oferta de cursos de Foz do Iguaçu é muito grande, né? E agora a gente está naquele movimento de consolidação, ou seja, as pessoas estão começando a vir para cá e a gente tem um desafio agora que é conseguir manter essa mão de obra que é formada aqui em Foz do Iguaçu, né? Esse é um dos grandes desafios que nós temos. E muitas pessoas ainda estudam em Foz e depois vão trabalhar fora, né? O que a gente tem que agora é criar condições para que essas pessoas trabalhem aqui. Mas eu busquei isso, Dante, porque é importante a gente ter em mente que o projeto do Porto Seco Nacional ele é fundamental porque ele vai abrir um gargalo, ele vai ajudar a expandir um gargalo que a nossa economia tem no setor logístico. Porque com a segunda ponte entre Brasil e Paraguai, e vai ser uma ponte que vai ficar principalmente focada para o transporte de cargas, a carga vem do Paraguai, toda essa produção que o Carlos falou, do agronegócio, tudo vai passar por aqui, vai fazer um transbordo, vai passar pelo nosso Porto Seco Internacional, que vai ter agentes do Brasil, do Paraguai e da Argentina trabalhando juntos para liberar todas as cargas que por ali passam, e saindo do centro da cidade. E qual é a preocupação
do Fostrans hoje, imagino talvez por isso que tenha sido feita essa ação, que os caminhões estão passando no centro da cidade. Foi feito um desvio agora, né, ajudou um pouco, mas o que ocorre? Nós precisamos tirar o transporte de carga do corredor turístico. Né? A logística, hoje em Foz do Iguaçu, está competindo com o turismo. E nós temos que resolver. São duas atividades que, digamos assim, trazem o ganha-pão da cidade. Né? Só que elas não podem competir. De van de turismo. Exatamente. E não tem prefeito que aguente fazer asfalto. Né? E agora é importante a gente colocar, doutor Enes, que é possível sim o turismo e a logística conviverem e se expandirem cada vez mais. Mas esses gargalos, né, principalmente de transporte, né, segundo a ponte, perimetral leste e o Porto Seco Nacional, tem que sair para a gente conseguir qualificar esse segmento da economia. E aí, a pauta de hoje, Dani, já vou emendando aqui um pouquinho mais, hoje à noite nós temos a reunião do CODEFOS, com a visita da senadora Gleisi Hoffmann. Justamente, ela chega hoje ainda à noite? Ela chega hoje à noite. Ela viria hoje ao programa e não conseguiu chegar. Mas parece que amanhã ela fez uma agenda. Né? E o que nós vamos trabalhar? Justamente pedir o apoio da senadora para que a gente consiga agilizar ou dar vazão a esses projetos todos que são tão importantes para a cidade. Porque o Foz do Iguaçu hoje tem um potencial, né? A gente, desde que mora aqui, eu não moro há tanto tempo quanto o Carlos Nascimento, doutor Enes aqui, mas a gente sempre ouve, uma cidade com o potencial que tem, ela tinha tudo para ser segunda, terceira cidade do estado, e um dia vai ser. Mas onde estão os gargalos? Né? No turismo e na logística. Se essas duas atividades se desenvolverem como podem em Foz do Iguaçu, essa cidade aqui não tem limites. Vai ser um dos melhores lugares do mundo para se viver com toda a certeza do mundo. Dimas, veja, ontem os deputados federais do Paraná estiveram reunidos com as autoridades da aviação civil, de expansão de aeroportos, melhorias, enfim. Apresentaram 11 cidades, né, que precisa de desenvolver os voos regionais, os famosos voos regionais. Destacaram-se nesse contexto cidades como Guarapuava, como Toledo, Guaíra, Maringá e Foz do Iguaçu, dentre outras, né? Mas a cabeça era exatamente Maringá e Foz do Iguaçu, que já possui voos regulares de várias companhias, né? Tudo pronto, inclusive com dados, esses dados que foram apresentados, que Foz do Iguaçu vai atingir os 2 milhões de passageiros no final do ano, é quase que certo isso aí, realmente, né? Apesar de que teve uma queda brusca exatamente nos voos, né? Mas mesmo assim, né, justifica-se. Que dia teve o Piola aqui que falou na segunda-feira? Foi segunda-feira, né? Segunda-feira o Piola falou na segunda pista. Terça-feira. E de outras melhorias que precisam para o aeroporto, né? Expansão de salas de estar, de espera, de recepção, essa coisa toda, né? Aí o funcionário do governo que estava ouvindo tudo isso é muito bonito. Só não tem dinheiro. Boa tarde para vocês. Não tem. Você veja onde é que você vai. Você falou em segunda ponte. O que é que está emperreando a segunda ponte? Dinheiro. Tem dotação? Tem. Orçamento? Consta. Mas o dinheiro está onde? Quer dizer, na coisa pública tem duas coisas distintas: dinheiro e dotação orçamentária. Quando tem um, não tem outro. Os dois casar é a coisa mais difícil do mundo. Bom, são 12h16, E mais vontade política. 31 graus, já que estamos falando em comércio e em vendas, está na linha com a gente o Aldo Bandeira, das Casas Pernambucanas, e antes do Aldo das promoções dele, que o Aldo faz umas loucuras lá, não sei como é que a nível nacional ainda deixam ele lá na loja, porque ele meio que dá as coisas lá na Pernambucana. Mas, Aldo, aproveitando a nossa pauta aqui, a Pernambucana vai ter vaga de final do ano, está esperando o que aí para esse Natal? Bom dia. Bom dia Dante, bom dia a todos. Olha, na realidade está para definir essa semana aí, mais tardar até segunda, terça-feira. Esperamos que pelo menos um pouco, né? Mas ainda não está confirmado. Mas vai precisar, né? Vai precisar, porque, vou falar uma coisa para você, lógico, todo mundo tem dificuldades no comércio, acho que é geral, você faz uma projeção de venda, não acontece, mas o mês passado foi um mês muito bom, né? Esse mês já também é um mês que vai ter muitas ações de venda, e já começou com um cenário um pouquinho diferente, pelo menos para nós aqui, tanto em vestuário, elétrico e cama, mesa e banho. Eu acredito que, pelo menos a gente tem que acreditar, né, que a expectativa para o final do ano é boa, né? Eu acho que
temos que, pelo menos, acreditar nisso, né? Que vamos ter um Natal mais recheadinho um pouco aí, né? Agora, por falar em ofertas, Dante, a todos que estão ligados na cultura também, olha, esse final de semana, Pernambucana já entra aí com um grande feirão de eletro e feirão de cama, mesa e banho. E aqui em Foz nós temos algo diferenciado aí, a gente trabalha com questão de margem um pouco mais reduzida, né, para se tornar até um pouco mais competitivo devido ao próprio Paraguai, né? Você vê, hoje nós vamos trabalhar com lavadora da Brastemp de 11 quilos a 1.199, 10 vezes 119, hoje não, até domingo, esses 4 dias no feirão aí, né? Lavadora Brastemp de 11 quilos, 10 de 109,90. Nós vamos ter televisor LED Full HD 43 polegadas a partir de 1.499, TV com ano de garantia, produto de qualidade, também 10 vezes sem juros. Vamos ter geladeira de 2 portas com baixo consumo de energia, Electrolux, uma das melhores marcas, a 1.199, também parcelando em 10 vezes sem juros. Todos os modelos de celulares, né, preços imbatíveis aí em celulares, com preços, né, realmente que vale a pena. E vale a pena comprar também celular agora, Dante, porque no início de janeiro vai ter aí, né, uma carga tributária maior na linha de celulares, né? Então, você quer comprar tecnologia, aproveite. Tem produtos que no começo do ano vai subir 10%, 12% aí. Enfim, toda a linha de eletro num grande feirão, quinta, sexta, sábado, domingo, muito ar-condicionado na oferta. E você que está ouvindo a cultura é nosso convidado especial. Temos muito ar-condicionado à pronta entrega, ventiladores e também podendo parcelar em 10 vezes sem juros. Beleza, Dante? Aldo, obrigado pelas dicas aí. A Casa Pernambucana sempre. Bom trabalho para vocês. Obrigado. 12 horas e 20, 31,5 graus aumenta, então comprar celular vai estar mais caro, né? É lambada, né? Eu não entendo, tem coisa que eu nunca vou entender, né? Aumenta-se os juros, né? E a carga tributária para diminuir, para não aumentar a inflação, né? Para conter a inflação. Mas os Estados Unidos, eles tiram o juro para o povo comprar mais. E a inflação lá nem mexe, né? Nem tem. É que eles têm estoques reguladores, né? O Brasil não possui estoques reguladores. O grande problema econômico nosso é esse. O que é um estoque regulador? Estoque regulador é o seguinte, vamos supor, você pega o álcool. Por que você vai subir o álcool na entre safra? Por quê? Porque não tem estoque regulador. Se você tivesse estoque regulador, o governo jogava o estoque no mercado, automaticamente você estabilizava o preço. É que os produtores de álcool eles têm a liberdade também de produzir açúcar, por exemplo. Mas se o governo tiver estoque regulador disso aí, ele vai controlar com o produto no mercado. Ele vai controlar. Antigamente, né, nós tínhamos... Fazia com milho, fazia com isso, nós tínhamos a famosa companhia de armazéns gerais, lembra? IBC e assim por diante. Isso aí era estocagem que você já previa nas entre-safras, já se previa. Aí entra a famosa lei da oferta e da procura. Quando você tem excesso de produção, automaticamente há equilíbrio dos preços. Agora eu pergunto para você tem uma dívida muito alta, você vai atrás de um agiota, o que vai acontecer com você? Altas taxas de juros. Você vai chegar num ponto que você só vai trabalhar para pagar juros. E assim é que acontece conosco. Nós não temos produtividade nesse país nenhuma que consegue cobrir o déficit que o país tem em relação dos juros que está se pagando pela dívida que o Brasil tem. A dívida compulsória do Brasil, que o Brasil tem que pagar. Juros sobre isso. O dia que nós tivermos estoques reguladores, economicamente é isso. Você pega uma história, isso é histórico, isso é bíblico. Você pega a história, por exemplo, na época do Egito, o Egito foi uma das maiores nações do mundo que tinha estoques, grandes estoques de trigo e assim por diante. Ele conseguia manter todo mundo inteiro naquela época em torno dele. Isso é bíblico. E isso é bíblico hoje também. Se você passa do momento, tudo que você produz, você passa a pagar juros, você não tem como sobreviver. O Brasil ele tem que partir para uma forma de equilibrar essas coisas. Juro, quanto menos nós pagarmos, mais a produção desse país vai aumentar.
aí nós podemos sair. Se continuar aumentando a taxa de juros, não existe produção nenhuma que consiga pagar o que está acontecendo conosco. 12h22, o nosso companheiro Olavo Batista mandou um WhatsApp aqui também, ele está dizendo que a população deve se esquecer um pouco, e deve esquecer um pouco a classe política e prestar mais atenção nos administradores. A crise é mais política do que financeira, e inclusive vários empresários têm dito isso, a crise política é pior do que a financeira, e tem que resolver a política para resolver a financeira, senão não resolve. Mas é uma coisa está aliada à outra. Você acabou de fazer oferta da Pernambucana de celular. E aí, ó, compra hoje que vai subir. Como é que você vai desvincular uma coisa? O problema é político. Você vai planejar. É político. Não tem como você planejar. 12h23, Dimas, obrigado pela tua presença aqui, representando a CIF e o Codefos também. Obrigado, Dante. Eu queria fazer um convite, aí, aproveitando, né, agradecendo o espaço, para todas as pessoas da cidade que queiram participar da reunião hoje à noite. Vai ser no SESC Senat, ali perto do CTG Charrua, né, ali na BR. As reuniões do Codefos são abertas a toda a população. E a gente vai ter também a apresentação do pessoal da Cataratas S.A. que vai nos atualizar sobre a obra do Marco das Três Fronteiras. Que inclusive vai bem, né? Muito bem, está acelerada e parece que dezembro já inaugura a primeira etapa, então a gente está muito acho contente. Que a entrada, o portal de entrada, alguma lanchonete, alguma coisa já vai ter ali. E é mais um projeto que ajuda a ampliar esses gargalos que a gente está falando da nossa economia. Vai atrair mais turista, vai aumentar o tempo de permanência do turista. Então a cidade está de parabéns desse primeiro projeto que foi emplacado. Esperamos que todos os projetos que a gente vai apresentar hoje para a senadora, a gente consiga, em um médio prazo, conseguir implementar. E hoje são 4 prioridades, tá? Só concluindo. Segunda ponte, perimetral leste, duplicação da rodovia das Cataratas e a segunda pista do Aeroporto Internacional das Cataratas. Esses são os 4 projetos que a gente vai pedir o apoio para a senadora, para a gente conseguir acelerar o mais rápido possível. A senadora Gleisi, ela mostra empenho, né, nessas questões de Foz do Iguaçu, né? Muito, uma pessoa muito aberta, um diálogo sempre aberto com ela. Pelo menos ela tenta, né? Eu não sei se até onde ela consegue chegar no Planalto, mas ela tenta levar esses projetos. Ela participou de várias reuniões do IBAMA, com os casos do Parque Nacional, né? Exatamente. Em Brasília, nos representa sempre, Foz do Iguaçu tem muito a agradecer a senadora, com certeza. Que bom. 12h24, Carlos Nascimento, obrigado. Obrigado a vocês por terem nos convidado aqui. Nós queríamos aproveitar esse momento. A gente tem visto muito comentário sobre os free shoppings, as lojas free shoppings. Qual é a opinião do Sindilógico? Nós acompanhamos essa situação desde 2012. O Sindilógico, eu digo que é uma instituição. Ele não pode falar em nome do empresário, porque cada empresário tem uma opinião sobre isso. Eu, por exemplo, tenho a minha opinião particular. Nós, como instituição, a única coisa que tem que falar para os empresários de Foz do Iguaçu, de todos os segmentos, a gente vem dando alerta sobre isso, se interesse sobre o assunto, tenha que ter conhecimento sobre o assunto para depois falar que sim ou que não. Procure conhecer aquilo que está tramitando. Vamos se interessar pela nossa casa. Nós temos que organizar a nossa casa. Nós precisamos ter conhecimento do que está se fazendo com relação aos free shoppings. Nós não podemos, como instituição, dizer que sim ou que não. Nós tivemos o Parlasul agora, há poucos dias atrás, né? Essas coisas estão acontecendo. Pode ser que demore, pode ser que saia até dezembro, pode ser que saia até março. Mas nós temos, como empresário, como instituição, tomar cuidados para que não se criem oligopólios, né? Que não se criem oligopólios, quer dizer, que deixe e separar as coisas. Free shop é uma coisa, duty free é outra, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nós temos que tomar cuidado para que não se gere oligopólios em nossa cidade. Oligopólios é que onde determina-se locais. Se determinar locais, isso não existe. Por isso, nós não podemos tecer nenhum comentário decisivo, mas nós devemos acompanhar o que existe em trâmite na Câmara Municipal, o que existe em trâmite na Receita Federal e assim por diante. Nós só podemos tecer um comentário definitivo depois que sair uma normativa reguladora com relação a isso. Entendeu? Mas nós temos, volto a repetir, os empresários de Foz, os grandes investidores, os que possuem patrimônio em nossa cidade e assim por diante, os que têm negócios em Foz, procurem conhecer a legislação. Para que amanhã depois seja surpreendido por alguma coisa que não seja a contento deles. Sim. Logicamente que vai acontecer audiências públicas, procurar participar, né, Dimas? Das audiências públicas e assim por diante, através da Câmara Municipal. O dia que tiver uma audiência pública, por favor, o empresário vá, procure, que é interesse dele. É isso, eu alegro. E dizer muito obrigado por ter me convidado aqui e a gente
está sempre à disposição. O Sindiloja, como instituição, está aí para qualquer coisa que for preciso, a gente está a seu critério de toda a direção da rádio, a gente está sempre à disposição, não só em Foz, mas da Federação do Comércio do Paraná. Nós somos os vice-presidentes da Federação do Comércio do Paraná, o segundo na hierarquia do comércio varejista do Paraná. Então, o que vocês precisam, a gente está à disposição, desde que estando ao nosso alcance. Obrigado, Carlos. Mas já que entramos na situação do free shop, né, Dimas, então, há quantos anda isso em discussão aí no Codefos? A gente queria apenas reforçar aqui alguns argumentos que o Carlos colocou, que antes de mais nada, né, para nós nos posicionarmos a favor ou contra, né? Acho que qualquer cidadão, qualquer entidade, qualquer empresário, nós vamos precisar primeiro conhecer o teor da instrução normativa que a Receita Federal deve publicar. A partir dessa instrução normativa é que nós vamos saber ou poder avaliar se isso vai ser positivo ou não para a cidade, né? Esse é o grande alerta que nós estamos colocando. A gente tem acompanhado desde o início, desde que a lei foi criada, a gente tem acompanhado junto com a FEComércio do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, todo esse trabalho. Então, o importante é isso. E nós deliberamos numa reunião do plenário do Codefos ano passado ainda, junto com o prefeito, junto com os representantes da Câmara Municipal, que nós vamos aguardar a publicação da instrução normativa e, a partir disso, nós vamos contratar um estudo para analisar o impacto dos free shops na nossa cidade. Pode ser que seja muito bom, pode ser que não seja, mas nós só temos condições, como o Carlos falou, de saber disso depois que a instrução normativa for publicada. E o que ocorre? A cidade é que vai escolher se quer ou não quer ter free shop. Isso é uma prerrogativa do município, da Câmara de Vereadores, de dizer, queremos, a sociedade local é que vai dizer. Porque a lei, a instrução normativa, ela vai normatizar no Brasil inteiro, nas 29 cidades gêmeas, né? Mas cada cidade vai dizer se quer ou não. Ou seja, se nós analisarmos, vamos fazer um estudo amplo com toda a sociedade, vamos ouvir todo mundo, contratar especialistas e vamos discutir isso amplamente. Se a sociedade vê que realmente é positivo, ok, vamos pedir para que a Casa de Leis, que o prefeito encaminhe para a Câmara e aprove. Se não for, se tiver alguma alteração a ser sugerida para a Receita, nós temos que fazer. O que a gente não pode é tomar uma decisão precipitada, ser a favor ou contra agora. Ninguém pode ser a favor ou contra, simplesmente porque nós não temos informações. Depois, se tivermos, vamos avaliar amplamente com a sociedade e aí assim tomar uma decisão madura com toda a sociedade unida. Ok. 12h30, obrigado, Dimas, pela participação. 32 graus, intervalo bem rapidinho, a gente volta contra o ponto.